Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse meu baixo, o Hofner Violin Bass. Esse modelo de baixo ficou muito conhecido por estar nos palcos e nos estúdios de gravação de uma das maiores bandas do mundo, os Beatles, nas mãos do lendário Paul McCartney, que eternizou esse baixo. E para mim é muito especial falar sobre esse baixo, porque ele foi um marco na minha transição da guitarra para o baixo como instrumento principal. Então para mim significa muito porque foi realmente um processo de identidade. A minha história com esse modelo da Hofner começa desde que eu era bem pequenininho, quando eu assisti o filme B-Movie, que tocou a música dos Beatles, Here Comes the Sun. No começo eu não sabia de quem era, mas depois que eu descobri, eu virei um fã, surpreendendo um total de 0 pessoas. E é muito interessante porque desde o meu início na música, eu comecei tocando violão, depois fui pra guitarra, e logo que eu conheci os Beatles, eu comecei a dar uma atenção diferente pro baixo. Linhas cheias de riffs, slides, palheta, até eu descobrir quem estava por trás desse som, Paul McCartney. Mas daí pra frente é uma história muito longa, mas em resumo eu ganhei um baixolão de aniversário, aprendi o básico, aprendi a tocar as linhas dos Beatles, mas depois troquei esse baixolão por um amplificador de guitarra da Marshall. Então pra mim realmente sempre foi um sonho ter esse modelo da Hofner, pela referência, pelo significado, legado e também um pouco da nostalgia. Mas agora falando desse modelo aqui específico que tá comigo, quem conseguiu ele pra mim foi o meu amigo Ricardo Brisk, ainda quando ele morava em Curitiba. A gente estava prestes a gravar as linhas de baixo do disco solo dele, depois do inverno, e as linhas de baixo pediam algo muito único que só um Hofner podia entregar. Então eu juntei um sonho com a necessidade, parei de dar o migué e falei pra ele, mano, vou comprar esse baixo. E aí eu comecei a correr atrás, mandei mensagem pra uma galera, perguntei no Instagram se conhecia alguém que tava vendendo, ou se tinha alguém que tava vendendo. Aí eu tava trocando uma ideia com o Brisk e ele falou, mano, eu acho que eu conheço alguém que tem um Hofner, vou mandar uma mensagem pra ele pra ver se ele ainda tem e anima de vender. Daí ele mandou uma mensagem lá pro amigo do pai dele que tinha esse Hofner e na hora ele animou de vender. No mesmo momento eu recebi a mensagem do Brisk, ele topou vender, e aí vai fechar, não sei o que, e eu, caramba, mano, eu tô entre o sonho e a realização desse sonho. E foi aí que eu parei de dar migué, juntei a necessidade com o sonho, parcelei no fio do bigode e falei, esse baixo é meu, fechei na hora. Comprei uma passagem de busão pra Curitiba, peguei o baixo, testei ele, pluguei no ampli, microfonamos e dá-lhe o rec. Primeiras impressões. Ele é menor do que eu imaginava. Você viu que a escala dele é mais curtinha também? Sim, parece um braço de guitarra, né? É, ele é um short scale mais short ainda. Mas é bonito, né? Pô, lindaço, cara. Somzão podre já de cara. Ele já tem esse eco dele, né? Tem um ronquinho. Então a primeira vez que eu encostei nesse baixo, eu já gravei 3 faixas pro disco autoral do Brisk. Depois desse rec, eu já voltei pra Floripa, porque eu tava com outro projeto na cara do gol, que era a gravação do disco ao vivo do Santa Ceia. A gente tava em pré-produção, e eu lembro que eu voltei pra Floripa com o baixo, e aí eu fui direto pra um dos ensaios, virei pro Voito, que foi o produtor desse projeto, e falei, mano, vou colocar o Hofner na última faixa desse disco. E tá lá o Hofner brilhando na última faixa. É uma história muito boa, gosto muito de contar. Então esse Hofner vem na linda e clássica cor Sunburst e com o escudo lembrando a primeira fase dos Beatles. É um baixo short scale um pouco menor do que os baixos tradicionais, Precision, Jazz Bass. Confesso que esse baixo não é o baixo mais confortável do mundo, mas o som que ele entrega, vamos sacar um pouco. Gosto muito de usar ele nessa configuração, que eu literalmente ignoro o captador da ponte, eu uso o captador do braço. E aqui em Rhythm ou solo, eu deixo ele em Rhythm, tiro o bass on e tiro o treble on também. Captador do braço no talo, captador da ponte zerado. Ele tá saindo aqui e passando direto no Ampeg, e só nele. Então é basicamente isso. Um instrumento com história nunca vai ser só um instrumento. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.